Amados irmãos, amados amigos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer sobre nós o seu rosto, que ergue sua mão sobre nossas cabeças, nos dê a paz, saúde, prosperidade, virtudes, discernimento, para que possamos conhecer o caminho em que estamos seguindo, sem sombra de dúvidas. Amém. Amados irmãos, amados amigos, afinal, o que é que nós somos? Somos crentes? Somos protestantes ou evangélicos? Inicialmente, a Bíblia faz muitas referências a nós como crentes. Sejam crentes, sejam crentes. Mas depois, no nosso dicionário, passou a nos ensinar que crente é aquele que crê em qualquer coisa. Nós fomos também denominados de hereges, de bodes, ao invés de ovelhas. Nós tivemos várias denominações, vários títulos, mas que depois, só depois é que nós fomos realmente definido que somos cristãos. Mas também para ser cristão é preciso renunciar, é preciso conhecer a Bíblia, desde os Gênesis até o Apocalipse. Observe que a Bíblia não usa o termo evangélico para se referir aos verdadeiros cristãos. A Bíblia usa o termo crentes em 1 Timóteo, capítulo 5, 16, para se referir aos que creram em que Jesus era o Filho de Deus e o único intercessor entre os homens e Deus. A mídia pagã, no entanto, sempre tentou nos menosprezar e nos diferenciar dos crentes protestantes dos países desenvolvidos. Protestantes é aqueles que eram católicos e, através de Lutero e de outros padres que conseguiram ler a Bíblia e saíram fora porque viram realmente que eles estavam no caminho da perdição. Então, estes foram intitulados de hereges, de protestantes, de bodes. Porque se você lê a Bíblia e a história universal, você vai chegar à conclusão que antes mesmo, já no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, já existia essa religião, só que não tinha esse nome. É como os cristãos não tinham esse nome. Não é? Mas eram perseguidos, porque eles pregavam apenas um Deus, enquanto que eles adoravam muitos deuses, muitos deuses, muitos deuses. Tinha Deus para o sexo, Deus para a bebida, Deus para a riqueza, Deus para o plantio, Deus do sol, Deus da lua, Deus das estrelas. Deus tinha para cada, como nos dias de hoje, né? É um Deus para cada finalidade, para cada necessidade carnal. Porque no espírito, a Bíblia condena tudo isso. A Bíblia diz que adorar é apenas ao verdadeiro Deus e único, em espírito e em verdade. Até os anos 90, a palavra evangélico era usada para referir-se a grupos restritamente pentecostais, grupos que dão ênfase aos milagres cristãos e não aos ensinamentos de Deus, coisas que um homem botou no mundo, né? No século XVIII, XIX, aliás, no início do século XIX, não, do século XVIII, foi 1896, se não me falha a memória. Ele começou lá na Suécia a dar glória e aleluia alto
e falar em línguas, e disse que era o batismo com o Espírito Santo, era uma igreja batista, porque não existia a pentecostal. A pentecostal só veio existir em 1908, não é? Com Otto Nelson. Chegou aqui e pregava o evangelho, inclusive eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Suécia, já cego, em 67, já no hospital, mas ainda reconhecia as pessoas, nós conversamos com ele, ele falava português fluentemente, falava espanhol, era um homem bem preparado por Deus para o ministério que recebeu. Então, nós, os verdadeiros cristãos que vêm pregando o evangelho, mesmo antes de Cristo não havia nascido, mas já se anunciava a sua vinda, todos os escritores falam na vinda de Jesus, né? Isaías, lá no capítulo 55, se não me falha a memória, é 53, narra como será e o que ele irá padecer, o que irá acontecer com ele, e tantos outros, né? Tantos outros também, Ezequiel, Daniel, todos eles falam no que Jesus ia passar para que se cumprisse os planos de Deus e Jesus chegasse aqui e fosse martirizado como foi. Não é? Se nós usarmos com mais frequência a expressão cristãos, protestantes ou crentes, seremos considerados como parte de um grupo cristão bem-sucedidos, que recuperou o cristianismo primitivo a partir do século XIX, aliás, do século XVI. Mas eles não recuperaram. Ao contrário, eles dividiram. No século XVI foi quando houve o protestantismo. O Martim Lutero, foi no século XVI. Então, irmãos, é preciso que nós sejamos sábios, procuremos ler o passado, para que no presente nós possamos ter entendimento, discernimento e não seguirmos doutrinas vãs, como a Bíblia nos prepara. Não é? Aqui diz, olha, assim, da seguinte maneira: durante a reforma cristã protestante, de lá para cá, os cristãos protestantes receberam, né, reeducaram como parte de um grupo de cristãos, e não são cristãos. Eles são os protestantes que se converteram nessa época. E quando eles se converteram, eles protestavam contra a doutrina cristã. Por quê? Contra a doutrina católica. Por quê? Porque a Bíblia católica, como eu sempre prego aqui, pela Bíblia católica, tudo que eles dizem é anticristão. Não tem nada de Cristo, não. Um dos detalhes que você pode prestar atenção, que relacionamento teve Jesus Cristo com Roma? Que relacionamento tem Cristo com o Papa? Nenhuma, meus irmãos. É só prestar atenção com zelo, com cuidado, lendo a Bíblia. Outro detalhe muito importante sobre a terminologia bíblica é que antes da era cristã, praticamente, o mundo inteiro era pagão, eram gentios. Por isso, naquela época, a palavra mundo estava diretamente ligada e relacionada aos povos pagãos. E a atitude pagã, mesmo assim, Jesus saiu lá do céu e veio para este mundo para nos salvar você que está correndo atrás da imagem, salvar você que está carregando a imagem nas costas, para lhe salvar. Ele veio justamente para combater a idolatria. E ele te diz: não faça. Pode abrir a Bíblia católica.
Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Não faça imagem nem escultura. Não te ajoelhes diante dela. Está lá. Quando os padres pregam sobre isso, eles não leem o versículo, o capítulo todo. Eles só leem as partes que interessam a eles. Portanto, é preciso você conhecer para não morrer na beira do mar. Jesus é o Filho de Deus. Foi ontem, é hoje, será amanhã, depois de amanhã, eternamente. Lembre-se, o mundo pertence a Deus, embora este mundo em que nós vivemos tenha um chefão, um príncipe. Um príncipe. Este príncipe chama-se Satanás. E é ele que opera nos corações, endurece os corações, para que não tenham forças nem poder para renunciar ao mundo vil do príncipe e venha realmente servir ao dono, não deste mundo que será destruído, mas do mundo vindouro, que descerá do céu e ocupará esse espaço. E tudo se fará novo. Neste novo mundo é que o meu Deus, o Deus que permitiu você nascer, irá reinar conosco. Conosco. A nossa doutrina não tem meio termo. Ou você é ou não é. Não tem subir e ficar em cima do muro. Você tem que descer do muro e seguir os passos de Jesus. Não adianta, não há meio termo. Não há travessias, não há rodeio. Só há verdadeiramente a palavra de Deus. Veja que o mundo, na verdade, pertence a Deus, não este mundo. Não este mundo, mas aquele que virá após a vinda do Senhor arrebatar a sua igreja. Quando ele arrebatar essa igreja, aí então sim, nós seremos resgatados, os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram sem Cristo, só depois é que irão ressuscitar. Não reencarnar, não há reencarnação. E a Bíblia condena piamente. E diz mais, quem segue, quem crê, quem consulta, está totalmente em pecado, e pecado que precisa de arrependimento para seguir o verdadeiro Filho de Deus. Meu amado, é preciso que você leia a Bíblia. Os judeus e os muçulmanos são pagãos. Irmãos, as afirmações feitas aqui são para análise e meditação. Para que você não venha continuar nos caminhos errados em que você está seguindo. A intenção é ajudar. Se você aceitar, é alegria para os nossos corações. Se você não aceitar, nós viveremos sempre, constantemente alegres, mas com um ponto de tristeza, por não ter conseguido mostrar a você, não por convencimento, que só Jesus transforma e salva. É preciso esclarecer, é preciso tornar claro e iluminar, jamais confundir. Pois a palavra de Deus só traz o bem, e o mal fica para aqueles que estão no caminho do mal, no caminho daquele príncipe que está neste mundo, e perecerá. Perecerá como todos aqueles que não têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe e nos guarde.
que faça florescer o seu Santo Espírito nos nossos corações e nos corações daqueles que ainda não têm Cristo, despertando para que possam ler a Bíblia e refletir. Antes de ler, ore a Deus diretamente. Senhor Deus de misericórdia que estás no céu. Estou aqui, Senhor, a te implorar esclarecimento. E eu irei ler a tua palavra. Eu irei ler os capítulos citados pelos evangélicos, pelos cristãos verdadeiros, que dizem na Bíblia onde está escrito aquilo que ele está pregando, que não faz arrudeios nem voltas, mas vão direto, Senhor, ao teu nome, mostrando o teu caminho, verdade e vida. Ilumina-me, para que eu entenda, compreenda, para que eu veja e enxergue, para que eu tenha, Senhor, a visão do teu Santo Espírito e me converta ao teu Filho Jesus. Permite, Deus, isto a mim. Em nome de Jesus eu te suplico. Amém. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.